vamos lá. Palavra do Senhor, Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Eu estou com um pouco de dificuldade para falar, porque eu coloquei um aparelho, irmãos. E aí estou falando meio fanho. É uma coisa horrível. Mas os irmãos tenham paciência. Amém, irmãos? Amém. Depois de velho, né, irmão? Não foi porque eu quis. Na verdade, eu estava tendo problema porque a minha mordida estava errada e os dentes estavam batendo um no outro e está desgastando os dentes. Aí eu precisei colocar um freio na boca, né, igual de cavalo. É terrível isso aqui, irmãos. Adolescente tem cada gosto, né? Porque eles gostam, né? Bota azul, bota vermelho, bota não sei que cor. Assim, para mim é bem... Irmãos, se usar aparelho já é ruim, imagina o inferno. Eu fiquei pensando ontem, né? Porque 2 dias de aparelho eu estou querendo arrancar fora o negócio. Imagina o inferno. Então, Deus tenha misericórdia de nós. Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 13. Amém? Nós vamos continuar a partir do verso 16, mas eu quero voltar um pouquinho para que nós possamos pegar o gatilho daquilo que nós estávamos falando no domingo. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Olha lá, continuando. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes não vos consumais também uns aos outros. E agora ele vai entrar num assunto da carne e do espírito. Verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Diga assim: ande no espírito, e você não vai satisfazer as vontades da carne. Olha para o seu irmão e fala isso para ele, mas fala sério. Fala assim: irmão, se você andar no espírito, você não vai satisfazer as vontades da sua carne. Mas diga para ele assim, mas se você não andar no espírito, você já está satisfazendo as vontades da carne. Quantos conseguiram compreender? Então, olha para mim. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. De onde vêm todos os pecados que nós cometemos? Da carne. Os irmãos estão aí? Tudo que é pecado e tudo que é errado está na sua carne e provém da sua carne. A nossa carne, a sua carne, a minha carne, ela é uma fonte de pecado inesgotável. Os irmãos estão aí? Tá, pastor, mas se eu tenho essa fonte de pecado inesgotável em mim, então é impossível eu não viver pecando todo o tempo. Não, não é bem por aí. Porque, na verdade, todos esses pecados estão na sua carne e são cometidos por causa da vontade da sua carne, mas agora que você é livre, você tem a opção de não andar mais na carne, de andar no Espírito. E quando você anda no Espírito, você não satisfaz os desejos da carne. Quantos estão aí? A carne só quer o que é pecado, irmãos. Pastor, tem algo bom na minha carne? Não, nada, nem na sua e nem na minha, porque tem alguns crentes, principalmente líderes religiosos, que eles acham que eles não têm carne. Entendeu? Que eles são santos, tipo anjo. Mas deixa eu dizer para você, todo ser humano tem carne. O que habita na carne? Tudo que não presta. Tudo que não presta está na nossa carne. Então, qualquer um de nós aqui tem a capacidade de cometer os piores pecados em si. Quantos estão aí? Todo pecado ruim, toda aquela coisa que não presta, está em mim. E eu tenho a capacidade para fazer isso, a não ser que eu decida andar no Espírito. Os irmãos estão aí? Amém. Verso 17.
Observe. Por que a carne cobiça? A palavra cobiça aqui não é uma boa palavra. A boa palavra aqui seria luta. Amém? Então vamos trocar o cobiça por luta. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se. Ficam enfrentando um ao outro. Para quê? Para que não façais as coisas que quereis. Então olha para mim. A sua carne, pastor, o que é carne? Preste atenção no que eu vou dizer. Aula de maturidade. O que é a carne? A carne é os instintos do meu corpo, instintos naturais, e a minha alma, mente, vontade e sentimento. Então, o meu corpo tem os instintos, os desejos naturais do corpo, mas a minha vontade, sentimentos, faltou o quê? E a mente. Amém? Quantos estão aí? Mente, vontade, sentimento e os instintos do corpo. Isso é a carne. O que a minha carne quer, pastor? Só fazer aquilo que é contrário a Deus. Os irmãos estão aí? Antes de se converter, era só isso que você tinha. Por isso que nós, antes de convertermos ao Senhor, nós somos escravos do pecado. Porque aquele que ainda não se converteu ao Senhor, ele não tem a opção de andar no Espírito. Ele só tem a opção de andar na carne. Então ele vai fazer tudo que não agrada ao Senhor o tempo todo. Quantos conseguem compreender? Mas nós nascemos de novo. Recebemos dentro de nós o Espírito do próprio Deus. O próprio Deus habita dentro de nós. E Ele nos fez livres. Livres para quê? Para decidir. Se nós vamos agora andar na carne, ou se nós vamos andar no Espírito. Quantos conseguem compreender? Pastor, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é decidir viver para Deus e não para as suas próprias vontades. Quantos conseguem compreender? Observe, nós temos uma opção, uma decisão a tomar. Sempre diante de nós se mostram dois caminhos em tudo que você vai fazer. Suponhamos, vou usar um exemplo para você entender. O irmão está meio chateado com você e te ofendeu. Quantos estão aí? Você tem duas opções nessa situação: andar na carne ou andar no Espírito. Pastor, como assim? Não entendi. Bom, o que é andar na carne nessa situação? O irmão te ofendeu, a carne diz o quê? Revida. É ou não é? Te ofendeu, ofende de volta. Essa é a tua vontade, essa é a vontade da carne. Mas aí agora que nós somos livres, nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque nós temos a opção de andar no Espírito. E o que é que o Espírito de Deus diz? Oferece a outra face. Quantos estão aí? Consegue compreender? Estou falando de uma situação básica que nós temos duas opções: andar na carne ou andar no Espírito. Sexta-feira, pastor dispara uma mensagem à tarde: olha, o culto de domingo vai ser sexta. Aleluia, diga glória a Deus. O problema é que você já tinha marcado o churrasco com os amigos. E agora? Diga assim, duas opções: andar na carne, literalmente falando, né, carne assada, que provavelmente seria a tua vontade, ou andar no Espírito. Então, andar na carne e andar no Espírito, irmão, é decisão, é escolha. Consegue compreender? Toda circunstância vai dar a você uma escolha, vai exigir de você uma escolha, e você vai precisar escolher. Quando você escolhe andar na carne, manifesta o pecado. Quando você decide andar no Espírito, manifesta o fruto do Espírito. Quantos conseguem compreender? A carne e o Espírito ficam lutando o tempo todo. A carne quer que você faça a vontade dela, o Espírito quer que você faça a vontade dele. Quem é que escolhe? Você. Os irmãos estão aí? E olha para mim,
quando eu falo que é você que escolhe, eu não estou dizendo que você tem que fazer a tua vontade. Eu estou dizendo que para você escolher andar no Espírito, na maioria das vezes, você vai ter que ir contra a sua vontade, porque a tua vontade já é a carne. Então observe, para nós rejeitarmos a carne, nós vamos precisar, na maioria das vezes, rejeitar a nossa própria vontade, para poder andar no Espírito. Amém, irmãos? Hoje, agora à tarde, eu fui caminhar lá no terreno que eu comprei, e Deus falou muito comigo hoje à tarde. Mas muito, né? Orando, falando com o Senhor, ali, e Deus começou a falar comigo, e eu estava andando por um caminho assim, que é uma matinha, e tem um caminho assim, e eu andando, e Deus falando comigo. Deus falou assim, sabe qual que é o problema? Porque estava escurecendo, e a matinha fica meio sombria, e tem um lago lá assim, é bem meio sombrio o negócio. E eu estava passando ali, e me veio aquela sensação de medo, sabe, por um lugar ruim ali, aquele mato, aquela coisa, alguns passarinhos voando ali, eu fiquei meio assustado. E eu estou andando, Deus falou assim, sabe qual que é o problema? É que tem muitas pessoas que quando se veem na situação que você está passando agora, elas param, ao invés de continuar caminhando. Consegue compreender? Deus falou comigo, falou, olha, tem muita gente que vai abrir mão de tudo. Eu comecei a orar ao Senhor, e falar com Deus, dizendo, Deus, o que está acontecendo e o que vai acontecer? E Deus falava no meu espírito, tem muita gente que vai retroceder. Vai retroceder por quê? Porque vai fazer a escolha errada. Sabe, a nossa carne, irmãos, ela está gritando o tempo todo, querendo que você faça as vontades dela, sabe? E as vontades da carne são contrárias às vontades de Deus. O problema é que nós não podemos parar, e nós também não podemos ceder às vontades da carne. Não importa o que sua carne está desejando, decida andar no Espírito e servir a Deus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, lá em Hebreus, no capítulo de número 10, ele vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedemos, nós não somos daqueles que voltamos, nós não somos, a carne está gritando o tempo todo, para, desiste, larga isso, larga Deus, larga as pessoas, não continua, a carne clamando para que você faça a vontade dela. Nós precisamos ter uma atitude, decidir, ter uma escolha. Amém, irmãos? Alguém disse assim, não lembro quem foi, mas alguém falou assim, se você está atravessando um inferno, a melhor opção é continuar andando. Quantos estão aí? Por quê? Porque se você parar, você fica no meio do inferno. Continua andando. Quantos estão aí? Os irmãos conseguem compreender isso? Consegue mesmo, irmãos? Quem aqui consegue identificar a sua carne chamando você para parar, para desistir, para não insistir em fazer a vontade de Deus? Essa vida, e você sabe qual que é o argumento que a carne usa? Piedade de si mesmo. Tenha dó de ti mesmo. É o argumento do Satanás com Jesus. Senhor, jamais você vai ser crucificado, tenha pena de ti mesmo. É nessa hora que nós temos que olhar e dizer, para trás de nós, Satanás, para trás de nós, carne, porque eu decidi viver para Deus, eu vou andar no Espírito. Amém, irmãos? Verso 18, nessa guerra de carne contra espírito e espírito contra carne, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Observe, a carne tem a ver com a lei, e o Espírito tem a ver com a graça de Deus. Então olha para mim, o que é que te guia? Depende de em que você está andando. Se você está andando na carne, você é guiado pela lei. Por quê? Porque você confia em você.
Você confia na sua obra, você confia no seu esforço, você confia naquilo que você faz. Se você está andando no Espírito, você confia naquilo que Cristo fez, e não naquilo que você faz. Os irmãos conseguem compreender isso? Pastor, por que quem anda na carne é guiado pela lei? É muito simples. Porque quem anda na carne, ele acredita que agrada ou desagrada a Deus por aquilo que ele faz, o tempo todo. Então ele é guiado pela lei, porque é a lei que diz isso. Se você fizer tal coisa, você é abençoado. Se você fazer tal coisa, você é amaldiçoado. Ou seja, eu confio no que eu faço, e Deus se relaciona comigo baseado naquilo que eu faço. Isso é a lei. Agora, o Espírito de Deus leva você a confiar em Deus, na bondade, no amor de Deus, e também confiar na obra consumada de Cristo, irmãos. Eu acredito, eu confio, que nos momentos que eu mais preciso, que são os momentos que eu mais erro, é nesse momento que Deus vai demonstrar mais amor para comigo, porque Deus é bom. Quantos conseguem compreender? Não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Continuando, verso 19. Aí ele vai fazer uma lista daquilo que você vai praticar, que você vai manifestar, se você decidir ouvir a voz da carne, se você decidir viver segundo a sua própria vontade, segundo a carne. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, diga, são manifestas. Olha para mim. Não tem como andar na carne e as obras ficarem escondidas. Diga assim, as obras da carne sempre são manifestas. Então olha para mim, irmão, presta atenção. Como é que você sabe que o irmão está na carne? É só você olhar o que ele faz. É só você olhar como ele fala. É só você olhar como ele se relaciona. É só você olhar como ele vive a vida, e as suas próprias obras vão mostrar que ele vive segundo a carne. Então olha lá, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas ou disputas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Não é que não são salvos, são salvos, mas não vão herdar o reino de Deus. Agora olha para mim, a gente olha para essa lista aqui e se impressiona. Pastor, olha o tanto de coisa: inveja, homicídio, adultério, fornicação, todo esse negócio, até glutonaria, pastor, comer demais. Pois é, mas você não deveria se preocupar com a lista, porque essa lista são só os frutos da árvore. Quantos estão aí? Olha para mim, você quer acabar, vamos usar aqui me fala aí um fruto que dá em uma árvore. Aí eu vi hoje, goiaba. Goiaba. Amém, irmãos? Goiaba é bom de comer, né? Você quer acabar com as goiabas do planeta Terra? Não, vamos diminuir, porque é muita goiaba, né? Lá na casa onde você mora, no seu quintal, aqui também fala quintal ou terreno? Lá no seu quintal tem um monte de goiaba, E você acordou de manhã e as goiabas caíram todas bem maduras, sabe aquelas que ficam bem mole assim, meio podre? Caiu tudo no chão, você olhou e falou: ah, meu Deus, olha o tanto de goiaba podre no chão. Eu vou acabar com essas goiabas. O que você tem que fazer? Você vai lá e começa a arrancar goiaba. Arrancar. Vai adiantar? Diga por quê?
Porque daqui a pouco vai nascer goiaba de novo. Quantos estão aí? Essa lista aqui são as goiabas. Não adianta você querer ficar arrancando goiaba. Consegue entender? Ó, arranquei a fornicação, arranquei o adultério, arranquei a mentira, arranquei a ira. Não adianta, porque o pé está lá. E vai produzir tudo outra vez. Os irmãos estão aí? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar a goiabeira. Amém, irmãos? E aí vai acabar. Pastor, o que é cortar a goiabeira? É você não andar segundo a carne. É você escolher viver pelo Espírito. E você não vai satisfazer as vontades da carne e não vai manifestar esses frutos. Olha para mim, irmãos. Tem um monte de crente que vive pecando o tempo todo. E que usa a graça de Deus como desculpa para isso. Pastor, eu estou na graça. Falta um pouco de vergonha na cara. Mas deixa eu dizer para você, no final das contas, somos nós que escolhemos, irmãos. Pastor, por que eu vivo pecando o tempo todo? Porque você escolhe andar na carne. Porque você escolhe alimentar a sua carne. E olha para mim, você pode perceber que é uma coisa bem simples, no sentido de que é decisão. Então, às vezes eu vejo alguns irmãos que são muito comprometidos com o Senhor. E eu falo isso porque eu vejo o esforço que eles fazem para viver no Espírito. De que forma, pastor? São pessoas que estão quase sempre em todas as aulas que são ministradas, é gente que está na célula o tempo todo, é gente que ora, é gente que se... Irmão, assim não pense que o irmão do seu lado tem vontade de orar. Ele não tem. Entendeu? Ninguém tem, irmãos. Essa vontade, pastor, assim, eu sou apaixonado por orar, eu fico 24 horas de joelho no chão orando. Isso não existe, irmãos. A sua carne quer outra coisa, deseja outra coisa. Você quer assistir futebol, assistir Netflix, fazer qualquer coisa, menos ficar diante do Senhor. Pastor, então como é que tem crente que consegue orar? É porque tem crente que decide viver no Espírito. Não é que ele não tenha outras vontades. Não é que a carne não está chamando para outra coisa. É que tomou uma decisão. Não importa, eu vou viver no Espírito, vou agradar a Deus. Qual é o resultado? Não manifestam as obras da carne.